Mais uma sexta-feira com a série Educação por Princípios. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elaine Coviello, sou professora há 40 anos e este é o 6º episódio da série Educação por Princípios. Se você ainda não assistiu os outros, eles estão aqui no Instagram e também estão no meu canal do YouTube, Elaine Coviello. Vai lá, dá uma olhadinha. E hoje, bom dia, nós vamos falar sobre sabedoria e bom senso. Como eu disse para vocês, eu venho retirando esses temas de Provérbios e hoje nós vamos falar sobre pegarmos Provérbios de 1 a 7. E eu vou ler para vocês na Bíblia. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Essa palavra de Provérbios nos dá um caminho para conversarmos agora sobre sabedoria. Lendo Provérbios, eu percebo que a sabedoria clama por prudência, por bom senso, para que se fale o que é certo, para que a gente se cale quando for necessário, que a maldade que nos cause repulsa, que nós venhamos a dizer palavras justas, sem distorções ou perversidade, que sejam claras e retas, porque é melhor a sabedoria do que o ouro e a prata. Veja essa frase. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e o conhecimento que vem do bom senso. Vamos saber o que é prudência? Prudência é a virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. Do latim, predentia, previsão, sagacidade. O prudente tem inteligência, esperteza, sabedoria e cautela. Agora vamos ver sobre bom senso. Bom senso é o equilíbrio nas decisões ou nos julgamentos que se apresentam. Então, podemos dizer que sabedoria é a conquista do conhecimento via prudência e bom senso. Então eu escolhi 2 temas para falar sobre sabedoria. Então vamos lá. Sabedoria ao consumir. Então nós vamos começar a pensar o seguinte: existem pessoas que gastam o que não têm com coisas que não precisam para impressionar quem não gostam ou quem nem mesmo conhecem. Consumir é uma arte e necessita de sabedoria. Use o bom senso para consumir. Você verá que nós, quando vamos consumir, nós agimos
com o coração, com a emoção e não com a racionalidade. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, é bom que a gente vá marcando. Porque quando a gente sair para comprar, a gente compre aquilo que está precisando e não o que a emoção do momento nos disse naquela hora. Sabe, uma coisa que eu percebo em mim e percebo, acho que as pessoas devem partilhar disso, quando a gente namora uma coisa que a gente quer comprar por algum tempo, quando a gente consegue comprar, que a gente não compra na hora, que a gente fica namorando, olhando, desejando, querendo, e aquilo vai passando o tempo e você vai namorando aquilo. Quando a gente consegue comprar, a gente já curtiu o tempo de namoro com aquilo que a gente queria. E além disso, a gente já tem uma felicidade maior quando a gente consegue obter. Então, nesse mundo consumista que nós estamos, e olha, gente, meu ouvido primeiro a me ouvir aqui. Nesse mundo consumista, quando a gente consome assim desmedidamente, a gente não tem nem o prazer da compra. É só aquele prazer momentâneo. Passando isso para as crianças hoje não conseguem esperar. Né? Elas pedem e elas querem. E a gente acaba já comprando, já dando um monte de coisa ao mesmo tempo. Qual a felicidade que gera isso? Quanto tempo de felicidade? 10 minutos? Que ela fica com aquele brinquedo, aí de repente já não serve mais, ela já começa a pensar em outro, e assim vai. E assim é com a gente, assim é com as crianças. Ensiná-las a esperar, a sonhar com o que deseja por um tempo, a olhar direito, a ver, porque as crianças vão mudando de ideia rapidamente. Então, eu chamo de namorar. Namorar aquilo que a gente quer ter. É um processo que quando a gente tem, aí depois dá mais felicidade. Vamos ensinar nossos filhos a olharem, a não comprarem porque o outro tem, ou que não seja um motivo que seja um motivo só externo, ou porque a televisão, ou os meios de comunicação fizeram um marketing bem convincente. Eu penso que, por exemplo, quando a gente vai comprar roupa, seria bom dar uma olhada no nosso armário primeiro, antes da gente ir às compras. Porque quando a gente vai no nosso armário e olha, a gente percebe que a gente tem coisas que a gente esqueceu. Às vezes tem alguma peça até com a etiqueta ainda. E a vontade de comprar, de gastar, é emocional. Eu vou deixar para vocês aqui o nome de um livro que eu li e que eu gostei muito. Chama-se Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. E aí a gente vai entender que às vezes a gente compra mais do que precisa. A gente compra porque quer e não porque precisa. Sabe aquela coisa, às vezes o emocional não tá bem e aí você vai na loja, vê uma coisa e que nem era aquilo que você queria, você foi pegar alguma coisa pequena e ver uma coisa grande que quer comprar. Aí você fala assim, ai, eu mereço. Mas você precisa. Claro que todo mundo merece, né? Mas você precisa. Então nós temos que criar essa sabedoria ao consumir, né? Usar o bom senso, comprar com racionalidade e ensinar nossos filhos, nossos netos, nossos alunos que se compra quando se necessita
e principalmente quando isso não vai fazer mal ao nosso bolso. Sabe, gente, a prudência nos diz que a gente tem que dar um passo de cada vez. Sabe uma outra coisa? Que a gente às vezes nem pensa. Quando a gente compra com cartão, dá a impressão que a gente não pagou, né? Mas quando a gente está comprando com cartão, a gente está comprando com dinheiro emprestado. E vai ter que pagar por isso. E aí, essas coisas assim a gente não reflete. Então, a prudência no consumir, ela é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Mesmo porque isso vai fazer bem para o nosso planeta. Quanto mais você consome, mais vai ser produzido. Mais material vai ter que ser tirado do nosso planeta. Quanto mais você consome, mais lixo você produz. E isso vai estar no nosso planeta. Então, eu tenho falado muito com os meus alunos do desperdício, da compra excessiva, depois joga fora, produção excessiva de lixo. Então, sabedoria, prudência, bom senso, para a gente fazer um conhecimento, uma reflexão sobre todas essas coisas que parecem pequenas, mas fazem uma diferença grande na nossa vida. Sabe, a pandemia nos mostrou, eu tô meio rouca hoje, eu trouxe até água para tomar. A pandemia nos mostrou que ninguém faz reserva financeira. Quando a pandemia chegou, principalmente nós trabalhamos com salário, né? A gente tem aquele salário, vai chegar ao fim do mês, vai entrar o salário, a gente sabe quanto vai entrar. E aí a gente vai vivendo e vai gastando. E eu também não tinha essa visão. E aí eu comecei a pensar, por que eu estou gastando tanto, por que eu não consigo guardar? Aí eu fui ler sobre esse tema também, eu li o Dinheiro Emocional e depois eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. E lá eu descobri que para a gente conseguir guardar, quando a gente recebe, a gente já pega uma quantia e já guarda. Por quê? Porque se a gente esperar o final do mês para aquilo que sobrar a gente guarda, nunca sobra. Sempre aparece uma necessidade nova. Agora, se já está guardado, a gente não gasta. E aí entra na questão de disciplina, que nós já falamos há 2 ou 3 semanas atrás, nessa série Educação por Princípios. Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, muita disciplina. Isso vem da razão, da prudência, para a gente conseguir fazer um lastro financeiro, guardar. Mas isso a gente tem que fazer quando recebe. Quando a gente pega o dinheiro, já guarda o que a gente pretende guardar, depois vive o mês com o que sobrou. Porque se a gente esperar o final do mês, quanto sobrar eu guardo, não sobra nem R$1, né? Esse tipo de comportamento exige disciplina e prudência ao consumir também fará com que a gente se sinta mais realizado, sabe? Que quando você chegar a hora de comprar, você já curtiu tanto o processo que você fica mais realizado. E aí você já coloca um novo sonho e assim vai. Sabe, gente, guardar para realizar sonhos não é sofrido. Quando a gente guarda pensando assim, isso aqui é para uma emergência ou por uma situação ruim, dá tristeza de guardar. Mas quando você tem um sonho e você começa a guardar dinheiro para realizar aquele sonho, não é sofrido. Vai minha dica aí, tá? Sabedoria ao comprar, sabedoria ao gastar, sabedoria ao consumir, prudência, bom senso.
Achei isso fantástico. Ensinar os nossos filhos fará com que cresçam conscientes da sua responsabilidade consigo mesmo, com a sua família e com a humanidade, com o nosso planeta. Vamos pensar nisso? Um outro tema que eu pensei, na hora que eu estava escrevendo sobre sabedoria, foi sabedoria ao falar. Quantas vezes nós usamos mal as palavras? Quantas vezes nós perdemos uma chance maravilhosa de nos calar? Sabe? A gente tem que pensar que as nossas palavras têm poder. Nunca diga para o seu filho, ou para o seu neto, ou para o seu aluno, para a criança que você cuida, que ele é burro, ou que ele é arteiro demais, que ele traz desgosto, sabe? Você não faz isso, sabe? Quando você vai falando, você está colocando isso na identidade dele. Vamos trocar isso. Olha só, diga sempre para o seu filho, para o seu neto, para os seus alunos, você é uma bênção. Deixe que ele se acostume a ouvir que ele é uma bênção, um presente de Deus na sua vida. Porque quando ele fizer alguma coisa errada e você for corrigi-lo, você não vai dizer, você é isso, você é aquilo. Você vai dizer, esse comportamento que você está tendo não combina com o que você é. Você é uma bênção. Como uma pessoa que é uma bênção, um presente de Deus, pode estar fazendo isso? Aí você não critica a pessoa, você critica o comportamento daquele momento. E isso não vai ferir a identidade. Então, quando você for falar, não diga você é, mas diga, você é uma bênção. Mas este comportamento que você está tendo não condiz com o que você é. Você é uma bênção. Esse comportamento não está legal, não combina. Aí você não está mexendo na identidade dele. E as palavras são muito importantes. Elas têm poder e eles se convencem. Quando você diz, você é um menino burro, ele se convence que ele é burro. Você quer fazer uma profecia autorrealizável, né? Quando ele fizer algo errado, critique o comportamento e não a criança. Se quisermos profetizar na vida dos nossos filhos, digamos palavras de bênção. Você é capaz, você é inteligente, você pode, tenho orgulho de você. Lembra que num outro vídeo que eu fiz dessa mesma série, falando do Rossandro, que ele não tinha confiança em si, mas a confiança da mãe dele era tanta que ele se agarrava na confiança dela, ele usava a confiança dela. Vamos fazer isso com os nossos filhos também, sabe? Quando for proferir uma palavra, diga uma palavra que abençoe. Se não for para abençoar, se cale. Às vezes o silêncio é mais inteligente do que uma palavra que a gente diz. Se você não... É aqui que eu escrevi, olha, se você não tem palavra que possa contribuir, use o silêncio. Ele pode contribuir mais. Saber calar também é sabedoria. Sabedoria para viver. Use sempre o bom senso. Gente, o mundo está precisando de um pouco mais de bom senso, né? Eu vi agora há pouco, um pouquinho antes de entrar, uma postagem de alguém falando de uma morte e tal. E aí uma pessoa falou, que Maria eu receba. Aí outra pessoa falou, que Maria, que é Jesus. Não sei o quê. Gente, numa hora dessa, é hora,
teve bom senso uma pessoa que está discutindo a fé do outro ali? Completamente fora da casinha, né? Completamente fora de bom senso. Então, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu tempo, as suas experiências, as suas convicções. Nessa hora ali, é só... Se você quer comentar alguma coisa, comente alguma coisa que vá ajudar aquela pessoa a se reerguer. Agora, comentários fora da casinha ali, completamente sem bom senso. A fé é de cada um. Temos direito de ter a fé que cada um quiser. Nós temos essa liberdade, por enquanto, no Brasil, né, gente? E deixei aqui algumas dicas de prudência, gente. Olha só. Dicas para evitar problemas. Primeira, já que eu falei de consumo, não gaste mais do que você ganha. Depois a coisa enrola. Então, tenha essa disciplina de planejamento. Lembrar, já falei para vocês, o cartão de crédito é empréstimo. Se você não tem controle, se você não consegue se controlar, não tenha cartão. Simples assim. Compre à vista. Ou então, tenha uma pessoa que tenha controle para fazer por você. Dinheiro é emocional. Olha, gente, deixei 2 dicas de livro para vocês hoje, hein? Dinheiro Emocional e o Homem Mais Rico da Babilônia. Leiam, vale a pena, tá? Mudou completamente a minha forma de pensar. Hoje eu não termino um ano sem ter guardado dinheiro, tá? Porque eu primeiro recebo e guardo. Não repasse, outra dica. Não repasse informações que você ouviu falar. Se você não viu, se você não estava no lugar, não é realidade, fofoca. Então, se você repassa, é por isso que as fake news crescem, né? Essa semana eu fiz uma dinâmica com os meus alunos, com papel, e eles nós fomos inventando coisas uns sobre os outros, né? E cada vez que se contava uma mentira, a gente amassava o papel. Depois, quando nós abrimos o papel, aí todo mundo pediu desculpa e tal, mas o papel não voltou a ficar lisinho. Ele só ficou reto, mas amassado, sabe? Com as marcas de ter sido amassado. Eu queria que eles aprendessem que não adianta pedir desculpas depois, o estrago já foi feito. Então, não repasse informações que você não viu, tá? Se você viu, é verdade. Se você não viu, é fofoca. Não julgue pela aparência. Às vezes, os melhores livros são aqueles que a gente olha pra capa e não dá nada, né? Lembre-se que quando a gente começa a falar, nesse momento, por exemplo, tudo isso que eu escrevi aqui, que eu pensei e tal, são palavras que estavam na minha cabeça, eram minhas, né? A partir do momento que eu tô falando com vocês, elas já não são mais minhas. Elas passam a ser de todos que ouvirem. Então, pense antes de falar, para não falar alguma coisa que cause conflitos, discórdias. Então, pense, até que tá só na sua cabeça é sua. Depois que você falou, não é mais. O que você fala é uma coisa. O que o outro entende pode ser outra completamente diferente, gente. Então, nós temos que ter a sabedoria de dizer com clareza, sabe? Dizer e dizer com clareza, porque assim as pessoas têm mais possibilidade de um bom entendimento, lidar bem com as palavras. Às vezes você não quis dizer nada daquilo que a pessoa entendeu. Então, diga com clareza, e se a pessoa der alguma pista de que entendeu errado, fala, peraí, o que você entendeu?
Eu falei isso, querendo dizer isso. Esclareça. Evita problemas. Comece a dizer palavras construtivas e de gratidão, de paz. Sabe? Não tem aquelas pessoas que têm umas palavras tão gostosas que é uma delícia ficar perto dela? Eu já vi lá posts na internet assim: se você ficar perto de uma pessoa rica, você vai ficar mais rico? Não. Se você ficar perto de uma pessoa que tem muito conhecimento, você vai ficar com mais conhecimento? Você pode até melhorar. Mas se você ficar perto de uma pessoa alegre, que fala com você tranquilo, que passa um sentimento de gratidão, de otimismo, você vai ficar com um dia melhor. Então, existem coisas que não se passam, mas existem pessoas que nos passam alegria e paz. Seja essa também, né? Não quero ficar só perto de quem é. Eu procuro ficar perto de quem é e procuro tentar ser o melhor possível. Às vezes a gente tá tão chato, já me peguei. Essa semana eu pensei tava na escola, falei, puxa, como eu tô chata hoje. Às vezes os problemas da vida fazem isso. E a gente também não tem obrigação de ser otimista, alegre, perfeito todos os dias. Nós temos problemas. Então, quando a gente está desse jeito, ter uma pessoa que fique perto da gente, sendo alegre, sendo otimista, nos faz voltar ao equilíbrio. Perdoe sempre e siga a sua vida mais leve. Eu vou fazer um vídeo só de perdão aqui, tá? Julgamentos apressados nem sempre são os mais sensatos. Ouça todas as partes. Então, muito cuidado ao julgar. A gente tem julgado muito rápido, não querendo tomar decisão sem ouvir a outra parte. A gente vê isso até com os pais lá na escola, né? Eles acabam vindo, depois que vêm conversar com a gente, eles acabam percebendo que não era bem como eles chegaram. Então, vamos julgar com mais sabedoria. Como eu deixei essa última dica aqui, para ser a última dica, eu vou lembrar com vocês a história uma história de Salomão, que está em Reis 3, 16, 28. Inclusive, eu contei isso para minhas crianças e eles adoraram, né, meus alunos. Duas mulheres foram até Salomão. As duas mulheres tinham dado à luz a duas crianças. E uma das crianças morreu. E aí as duas mulheres diziam que aquele filho vivo era dela. Sabe? Uma dizia, não, ele é meu, esse é meu filho, o dela que morreu. A outra dizia, não, esse é o meu filho, o dela que morreu. E nessa situação, ouvindo as duas mulheres, Salomão não sabia qual delas estava dizendo a verdade. Não dá para saber quem está falando a verdade só pela aparência, né, gente? E aí ele teve uma ideia brilhante. Ele mandou buscar uma espada e disse, corte a criança ao meio e dê metade. Corte a criança viva ao meio, dê metade para cada uma. A mãe verdadeira, quando ouviu aquilo, disse, não, dê para ela. O filho fica com ela, mas não o mate. E a outra não se importou, porque não era dela. E aí Salomão disse, dê a criança para a mãe, para a mulher que não quer que ele morra, pois ela é a verdadeira mãe. Então, gente, vamos buscar um pouco mais de sabedoria para o nosso dia a dia, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de bom senso, menos conflito, mais paz. O mundo está precisando disso. Mas a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar dentro da gente e mudar dentro das esferas onde a gente convive, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho,
com os nossos amigos. E aí a gente cria um efeito de onda, né? Sabe aquela pedra que você joga no meio do lago? Ela cai e vai fazendo aqueles círculos que vão crescendo. É isso. Vamos ser aquela pedra que, atirada ao rio, ele faz o efeito de crescimento, de onda. Porque nós podemos ser a diferença na vida de muitas pessoas. Ok? Bom, gente, sexta-feira aqui, ó. Ok, feito, realizado. Sexta-feira que vem eu estarei aqui de novo com mais educação por princípios. Esses vídeos estão ficando no Instagram, irão para o YouTube também, Elaine Covielo. Se você quiser, entra lá, se inscreve, deixa seu like. Tô deixando disponível para cortes. Use, quanto mais gente chegar, quanto mais essa palavra puder ajudar alguém, eu fico muito feliz. Se uma pessoa só for ajudada, para mim já tá bom, ok? Então, um grande beijo, uma sexta-feira assim maravilhosa, um fim de semana perfeito para todos. Que Deus abençoe. Vamos orar muito pela paz no mundo e pedir a Deus por nós também. Um grande beijo, até sexta-feira que vem. Até!